primeiro sinal a ser percebido na criança de 0 a 2 anos é o contato visual. A gente precisa identificar se essa criança inicia o contato visual com a mãe, se ela, durante a amamentação, olha nos olhos da mãe, ou ainda se ela se interessa pelo rosto humano. Isso pode ser percebido a partir dos 3 meses de vida. Um segundo sinal que a gente pode observar é o atraso da linguagem. Então, se a criança, a partir dos 6, 9 meses, até 1 ano de idade, já inicia a vocalização e o balbucio, ela começa a formar pequenas palavras de sílabas como mamã, papá, e ela direciona essas palavras. Isso é um dos sinais muito importantes para a avaliação da criança com autismo. O terceiro sinal que a gente pode identificar na criança com sinais de autismo é se ela busca ou tem interesse por outras crianças da mesma idade, que a gente chama de seus pares. Ela tem interesse em brincar com a outra criança, ela chama a outra criança para brincar e não apenas está ali correndo no meio das crianças, mas brincando de forma separada. Se a criança, durante, por exemplo, uma roda de conversa, uma roda de música, todas as outras crianças estão brincando, mas essa criança com autismo está de costas ou ainda buscando por objetos de seu próprio interesse. Um quarto sinal seria o hiperfoco. Essas crianças têm interesse restrito por brinquedos, então fixação por um determinado brinquedo específico, como um carro. Ela só quer brincar com o carro todos os dias, durante o dia inteiro. Ou ainda dinossauros, né? Essa criança só se interessa pelo dinossauro, nenhum outro brinquedo a interessa. E quando é oferecida a essa criança uma nova oportunidade de brincar, ela não se interessa e ainda pode ter episódios de birra ou crises. Um outro comportamento a ser observado é se essa criança apresenta comportamentos repetitivos. Então, há uma vocalização constante como i, a ou ainda tá? Comportamentos repetitivos de balanceio, por exemplo, se balança para frente e para trás, ou ainda de um lado para o outro. Se ela costuma apresentar estereotipias motoras, como movimentos das mãos ou ainda pulos de forma frequente. Existem ainda algumas crianças que ficam com caminhar ou correr de um lado para o outro sem destino específico. Essas são algumas das características que a gente pode perceber na criança de 0 a 2 anos. Algumas dessas crianças com autismo apresentam um brincar disfuncional, ou seja, ela não tem a iniciativa ou o jogo simbólico para utilizar o brinquedo da forma correta. Então ela pega o carrinho e não tem a imaginação de que aquilo ali pode ser uma pista. Então ela vira o carrinho e apresenta um interesse restrito na brincadeira e a fixação por girar, por exemplo. Gira roda de carrinhos, gira objetos, gira canetas. E tem interesse, muitas vezes, por brinquedos atípicos, por exemplo, sacos, borrachas, papéis. A criança com autismo também pode apresentar episódios de crises de uma forma mais frequente que as crianças ditas típicas, com desenvolvimento típico. Essas crises elas podem acontecer por excessos de estímulos. Por exemplo, a criança entra em um shopping e ali ela vai ter um excesso de estímulo auditivo. Então, é um lugar cheio de gente, com músicas tocando, com excesso de luzes piscando, com excesso de vitrines. Isso vai causar uma hiperestimulação e ela não consegue lidar com esse excesso de estímulos. Então, a criança pode ter mais crises nesses ambientes. E isso é uma das características que causam também um estresse dentro da família e dentro da própria rotina da criança. A criança de 0 a 2 anos que apresentam alguns dos sinais do autismo, ela muitas vezes não consegue apontar para aquilo que lhe é interessante. Então, ela não sabe este comando de que aquilo que ela quer, que ela busca, pode ser identificado através do apontar. Então, muitas vezes a criança, ao invés de apontar, eu quero água, né? Ou ainda não ter a linguagem, mas apontar e olhar para a mãe na busca de formar um triângulo de compartilhamento de interesses, ela apenas busca a mão da mãe ou o dedo da mãe e coloca no local de interesse daquilo que lhe é interessante. Assim que
os cuidadores ou pais dessas crianças percebam essas características, é de fundamental importância que essas pessoas procurem uma ajuda profissional, principalmente do neuropediatra, do psiquiatra ou ainda do fonoaudiólogo. Quanto mais precoce a gente identifica esses sinais e busca uma ajuda profissional, de preferência multidisciplinar, composta por neuropediatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, essas crianças tendem a ter uma evolução e um desenvolvimento mais rápido e que se aproxima ao ideal do desenvolvimento de uma criança típica. É de extrema importância que a gente consiga identificar estes sinais de uma forma precoce e realize o tratamento também de uma forma precoce. Eu sou a doutora Cecília Araújo, sou neuropediatra aqui do Núcleo de Neurologia da Bahia.